Paulo Freire, o homem que ensinou o mundo a pensar com o coração. Você já parou para pensar no poder da educação? Não aquela educação que manda decorar fórmulas, repetir datas ou obedecer sem questionar. Mas uma educação que liberta, que transforma, que dá voz a quem nunca teve. Essa foi a missão de Paulo Freire, um brasileiro que saiu de Recife para se tornar um dos pensadores mais influentes do século XX. Freire não era apenas um professor. Ele era um revolucionário da palavra, um poeta da pedagogia, um filósofo da esperança. Ele acreditava que ensinar não era transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a construção do saber. Que o aluno não é um recipiente vazio, mas um sujeito ativo, capaz de transformar sua realidade. Seu livro mais famoso, Pedagogia do Oprimido, não é só leitura obrigatória em cursos de educação. É leitura obrigatória para quem quer entender o mundo. Nele, Freire propõe uma educação dialógica, onde o professor aprende com o aluno e o aluno ensina ao professor. Uma educação que parte da realidade concreta das pessoas, que respeita sua cultura, sua linguagem, seus sonhos. Mas não pense que suas ideias foram sempre bem recebidas. Paulo Freire foi exilado durante a ditadura militar. Seus livros foram censurados. Seus métodos, atacados. E sabe por quê? Porque ele ensinava os pobres a ler. E quem lê, questiona. Quem questiona, incomoda. Quem incomoda, muda o mundo. E foi exatamente isso que ele fez. Depois do exílio, Freire passou por países da África, América Latina e Europa, ajudando a reconstruir sistemas educacionais devastados pela colonização e pela guerra. Ele não levava respostas prontas. Levava escuta, respeito e diálogo. Levava a ideia de que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os seres humanos se educam em comunhão. No Brasil, ele voltou como símbolo de resistência e sabedoria. Foi secretário de Educação de São Paulo, influenciou políticas públicas, formou gerações de educadores. E mesmo depois de sua morte, em 1997, sua voz continua ecoando nas salas de aula, nas comunidades, nas universidades, nos movimentos sociais. Uma de suas frases mais poderosas diz: "A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E pessoas transformam o mundo." Essa frase resume tudo. Paulo Freire não acreditava em fórmulas mágicas. Ele acreditava em gente. Gente que pensa, que sente, que age. Gente que não aceita a injustiça como destino. Gente que aprende para libertar e liberta para aprender. Então, da próxima vez que alguém disser que educação é coisa chata, que professor é só transmissor de conteúdo, que aluno tem que ficar quieto e obedecer, lembra de Paulo Freire. Lembra que ensinar é um ato de amor. Que aprender é um ato de coragem. Que educar é, acima de tudo, um ato político. Porque no fim das contas, Paulo Freire nos ensinou que o mundo não muda com armas, com gritos ou com ódio. O mundo muda com diálogo. Com escuta. Com empatia. Com educação. Compartilhe essa mensagem. Leve Paulo Freire para quem ainda não conhece. Porque enquanto houver alguém disposto a ensinar com amor e aprender com humildade, o legado de Freire continuará vivo. E isso, meu amigo, é revolucionário. Paulo Freire permanece como uma das figuras mais emblemáticas da educação mundial. Sua trajetória, marcada por experiências pessoais de pobreza e desigualdade, moldou uma visão pedagógica que transcendeu fronteiras e se tornou referência em diversos países. Ao propor uma prática baseada no diálogo, na escuta e na valorização da realidade concreta dos estudantes, ele ofereceu uma alternativa ao modelo tradicional, centrado na transmissão unilateral de conteúdos. Essa abordagem, conhecida como pedagogia libertadora, buscava despertar consciência crítica e estimular participação ativa na construção do conhecimento. Entre os aspectos positivos de sua obra, destaca-se a capacidade de transformar a alfabetização em instrumento de emancipação. Ao ensinar adultos a ler e escrever, Freire não apenas fornecia ferramentas básicas de comunicação, mas também possibilitava que compreendessem melhor sua condição social e política.
Esse processo gerava autonomia e fortalecia comunidades, criando cidadãos mais conscientes e engajados. Outro ponto favorável foi a valorização da cultura popular, reconhecendo os saberes locais como legítimos e fundamentais para o aprendizado. Essa postura rompeu com a ideia de que apenas conteúdos acadêmicos tinham valor, aproximando escola e sociedade. Sua influência internacional também merece destaque. Exilado durante a ditadura militar, Freire atuou em países africanos recém-independentes, colaborando na reconstrução de sistemas educacionais devastados pela colonização. Em cada contexto, adaptava métodos às necessidades locais, demonstrando flexibilidade e respeito às particularidades culturais. Essa experiência consolidou sua reputação como educador global e ampliou o alcance de suas ideias. Sua influência internacional também merece destaque. Exilado durante a ditadura militar, Freire atuou em países africanos recém-independentes, colaborando na reconstrução de sistemas educacionais devastados pela colonização. Em cada contexto, adaptava métodos às necessidades locais, demonstrando flexibilidade e respeito às particularidades culturais. Essa experiência consolidou sua reputação como educador global e ampliou o alcance de suas ideias. No entanto, sua obra não está livre de críticas. Muitos apontam dificuldades práticas na aplicação de seus conceitos em larga escala. Em sistemas públicos com milhões de alunos, recursos escassos e professores sobrecarregados, a pedagogia dialógica pode parecer utópica. A exigência de tempo para escuta e debate nem sempre se encaixa em currículos rígidos e avaliações padronizadas. Além disso, sua insistência em considerar a educação como ato político gera controvérsia. Para defensores, essa visão é libertadora. Para opositores, representa risco de ideologização e doutrinação. Outro ponto questionado é a complexidade de seus textos. Escritos densos, repletos de conceitos filosóficos, tornam-se de difícil acesso para profissionais que buscam soluções imediatas em sala de aula. Essa barreira linguística limita a compreensão plena de suas propostas, afastando parte do público que poderia se beneficiar delas. Há também quem argumente que, apesar de sua influência, o Brasil continua enfrentando graves problemas educacionais, como baixos índices de alfabetização e desigualdade escolar. Essa realidade alimenta críticas de que suas ideias, embora inspiradoras, não foram suficientes para transformar o sistema. Mesmo diante das objeções, é inegável que Paulo Freire deixou um legado duradouro. Sua obra provocou debates, inspirou movimentos sociais e formou gerações de educadores comprometidos com a justiça. O equilíbrio entre prós e contras revela um pensador que não ofereceu respostas prontas, mas sim perguntas desafiadoras. Ele nos convidou a refletir sobre o papel da escola, do professor e do aluno, lembrando que ensinar é sempre um ato de coragem e aprender é sempre um ato de liberdade. No fechamento, pode-se afirmar que Paulo Freire não foi unanimidade, mas foi essencial. Seus defensores o veem como visionário, seus críticos como utópico. Entre aplausos e rejeições, permanece vivo o debate sobre sua pedagogia. E talvez seja justamente essa capacidade de gerar discussão que o torna eterno. Porque, no fim, sua maior contribuição não foi um método, mas uma provocação. A educação nunca é neutra. Ela pode servir para manter estruturas injustas ou para transformá-las. Cabe a cada sociedade decidir qual caminho seguir.